Oi pessoal, boa noite. Hoje eu vim falar com vocês sobre a relação entre a imunidade, a nossa proteção contra as doenças e os nossos corpos sutis. Tudo isso segundo a filosofia do yoga, mas também de acordo com a minha própria experiência dentro dessa filosofia do yoga. Vamos começar explicando através do nosso corpo físico, Anamaya Kosha. Tradução, corpo ilusório feito de alimento. Saúde é alimentar bem cada um desses corpos. Então, como que a gente alimenta bem o nosso corpo feito de comida? Se alimentando de comida saudável, né? Só que tem um porém. Pela medicina ayurvédica, que é uma medicina milenar que está muito vinculada ao yoga, um alimento que faz bem para mim, que é saudável para mim, pode não ser saudável para você. Porque alimento saudável para o Ayurveda é aquilo que você consegue digerir. Então, se eu consigo digerir, por exemplo, o leite, e você não consegue digerir bem o leite não é saudável para você, mas ele pode ser muito saudável para mim. Salada. É consenso, né? Todo mundo acha que salada é uma coisa super saudável para todo mundo. Mas quem é do tipo Vata, ou quem tem um metabolismo muito lento, pode não fazer bem terminar uma refeição comendo uma salada, porque você vai esfriar o seu Agni, o seu fogo digestivo. O ideal seria você comer uma salada cozida, ou comer os vegetais, ao invés de comer os vegetais crus, comê-los cozidos, quentinhos e temperadinhos, de uma forma que estimule o seu fogo digestivo. Isso é uma coisa que eu venho aprendendo, acho que a Ayurveda é uma coisa que a gente pode aprender para a vida toda, assim. E é muito legal a gente observar o nosso corpo, perceber o que faz bem pra gente, independente do que as pessoas falem por aí. Quando eu como aquilo, eu me sinto bem. Quando eu como aquela outra coisa, eu não me sinto bem, por mais que as pessoas falem que aquilo é saudável. Então, evita um pouco aquilo, ou então tenta pesquisar no Ayurveda quais são os remedinhos para aquilo. Por exemplo, no caso do leite, para quem tem dificuldade de digerir o leite, a pessoa pode tomar esse leite morno e temperadinho com canela, com cardamomo, com gengibre, um chai. A pessoa pode fazer um chai, tomar o leite dessa forma. Então, isso facilita bastante a digestão. Maravilhoso. Enfim, alimentar bem o corpo físico traz saúde para o corpo físico. Nosso segundo corpo, pelo que a gente viu lá no vídeo anterior, é o Pranamaya Kosha, nosso corpo energético. Então, como que a gente se alimenta de energia de uma forma saudável? Indo no shopping, será? Não sei vocês, mas eu geralmente me sinto sugada depois que eu vou em shopping, supermercado, lugar com muita aglomeração de pessoas, lugares fechados. É tenso. E onde se nutrem pensamentos de consumo, eu quero, mas não posso. Não é uma energia muito boa pra gente se nutrir, né? É algo que rouba a nossa energia, rouba a nossa atenção, tudo quer chamar a nossa atenção. E aquilo para o qual a gente dá atenção, acaba recebendo um pouco da nossa energia também. Se aquilo não for nutritivo, a gente não vai se nutrir de volta, a gente só vai dar atenção, dar nossa energia, não vai receber nada em troca e fica um déficit, né? Mas se a gente pensar num bosque, por exemplo, num parque, se a gente passar um dia no shopping, versus passar um dia no bosque, na praia, dá para sentir, né? Dá para entender a diferença de prana, de qualidade de prana, de energia vital. Mas a gente não precisa nem ir tão longe assim, não precisa passar o dia na praia para poder se alimentar. Existem muitas formas de se alimentar bem de energia, tendo conversas edificantes, construtivas, que te façam bem, que estimulem bons sentimentos, tudo isso é energizante. Fazer pranayamas, prana significa energia vital, e yama, controle. Então são exercícios de
manipulação da nossa energia vital, que a gente geralmente faz associados à nossa respiração. Então, aqueles exercícios, inspira por uma narina, expira pela outra. Imagina que você absorve energia vital, na expiração limpa a sua energia. Tudo isso, pela força do seu pensamento, da sua intenção, você acaba manipulando, você acaba mexendo com a energia. Se você pensa que você está absorvendo energia, acredita naquilo, você realmente está absorvendo energia, está se sentindo mais energizado. Então, todos os corpos funcionam muito em sintonia, em harmonia. É uma chave, assim, essencial para entender não só a saúde física, mas a saúde como um todo, felicidade, plenitude como um todo. E a gente se nutre também das nossas relações afetivas, uma reunião com os amigos, um clima legal, abraços, todas as pessoas saem nutridas dali, né? Relações boas com a família também, tudo isso é nutrição para nossa alma, para nossa energia, ok? Nosso terceiro corpo, Manomaya Kosha, que é o nosso corpo mental, o corpo feito de pensamentos. Como deixar esse corpo saudável? Tendo bons pensamentos. Mas como ter bons pensamentos? Se tornando um observador da sua mente, na maior parte do tempo. Principalmente quando você está sozinho, fazendo suas atividades do dia, que é quando a gente conversa mais com a gente mesmo. Aproveita esses momentos para conhecer sua mente e para meio que domesticar a sua mente, que é a mente mecânica. Aquilo que a gente estudou lá no vídeo anterior. É um acúmulo de memórias, de experiências que muitas vezes não refletem exatamente o que a gente realmente é. Então, existem pensamentos que nos fazem mal. Assim como existem filmes que nos fazem mal, que trazem pensamentos ruins, que colocam a gente para baixo. Por exemplo, eu não curto muito assistir drama. Tem pessoas que adoram chorar no final do filme. Eu gosto de drama, mas quando assim, no final é uma felicidade muito, muito grande. Agora, aqueles filmes que tem final triste, você sofre o filme inteiro e ainda no final acaba triste do mesmo jeito. Isso pra mim não é nutrição. Me faz muito mal mesmo. Então, eu prefiro evitar. Prefiro não assistir. Ou se eu preciso assistir esse filme por algum motivo, eu fico me mantendo alerta ali para não me envolver, porque eu sei que aquele tipo de pensamento, aquela mentalidade daquele filme não vai me fazer bem. Então é a mesma coisa, traçando um paralelo para o nosso dia a dia. A nossa mente vai passando filminhos para a gente assistir. Se ela passa um filminho que, poxa, esse tipo de pensamento não gosto, não me faz bem, nossa, dá uma coisa ruim aqui, fala para sua mente, ó, esse eu não quero mais, apaga isso, cancela isso, passa pro próximo. Tipo um computador que você vai configurando mesmo, é exatamente assim. Então, é isso, nutrir a sua mente de bons pensamentos, é você também não só eliminar os que você não gosta, mas nutrir com pensamentos que você quer ter com mais frequência. Escolhe alguma coisa que te faça muito bem, que te faça feliz, alguma coisa que seja muito você, assim, muito a sua cara, e pensa mais naquilo. Sempre que estiver pensando em coisa ruim, substitui por alguma coisa que você queira pensar com mais frequência, que te faça bem, que te nutra. Assim a gente pode nutrir o nosso corpo mental de forma saudável. O nosso próximo corpo, então, é o Vijnanamaya Kosha, que é, pela tradução, nosso corpo de sabedoria. Sabedoria... Peraí que vai acabar a bateria. Então, como que a gente pode se nutrir com mais sabedoria? Aproveitando conhecimentos acumulados de pessoas que já viveram, que têm uma boa visão da vida, aqueles mestrezinhos que a gente encontra no nosso caminho, sabe? Parece que tem um mestre chinês dentro da pessoa. Aproveita, conversa com essas pessoas, pergunta, tira dúvidas,
escuta quando essas pessoas se abrem para falar com você. E não só isso, se abra para perceber a sabedoria em tudo, numa criança, no olhar puro de uma criança sobre alguma situação que você via com olhos assim tão duros, tão pesados, e a criança foi lá e fez uma brincadeira com aquilo. Tudo isso é uma sabedoria também. E parar para observar a natureza, observar a fundo o crescimento de uma árvore, como ela se nutre, como ela se relaciona com as árvores ao redor dela, a vontade que ela tem de crescer, de alcançar o sol. Nossa, tudo isso dá pano para manga para refletir e para encontrar sabedoria. A natureza está repleta de sabedoria. Tanto que as sabedorias antigas do Tao Te Ching, de sei lá do que, até do próprio yoga, muita coisa vem da observação da natureza. Só você pensar nas próprias posturas do yoga que a gente faz, né? Postura do sapo, postura do cachorro, postura do gato, postura da vaca e postura da árvore. Então, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Seus olhos podem se tornar olhos muito sábios. E assim a gente vai acumulando uma sabedoria de vida que facilita na hora de tomar decisões, porque o Vijnana Maya Kosha é aquele corpo que a gente usa quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente pensa com o intelecto, de forma racional. E é diferente daquela mente mecânica lá que a gente falou, que são só lembranças, são observações que foram feitas através dos nossos 5 sentidos. O Vijnana Maya Kosha já é a nossa sabedoria. Então, se a gente consegue acumular uma sabedoria, a gente tem uma vida com decisões melhores. E a nossa vida, se você for ver, ela é feita de decisões, né? Do começo ao fim do dia a gente está tomando decisões. Às vezes tem dia que a gente toma uma super decisão radical que muda a nossa vida toda. E o nosso último corpo, que é o Ananda Maya Kosha, o corpo feito de plenitude. Nesse corpo feito de plenitude estão os nossos samskaras, que são aquelas impressões profundas, aqueles traumas, aquelas histórias do passado que marcaram profundamente a gente. Às vezes nem nessa vida, em outras vidas ainda. Aquelas histórias que moldaram a nossa personalidade, que moldaram não só a nossa personalidade, mas aquilo que é mais instintivo em nós, aqueles hábitos que já estão arraigados, parece até que vieram com a gente, alguns deles. Às vezes a gente tem hábitos bons, instintos bons já, que vieram com a gente, e às vezes tem algumas coisas a melhorar. Então, como a gente pode alimentar bem o nosso corpo de plenitude? Eu sei, vai acabar a bateria. Então, como a gente pode alimentar bem o nosso corpo de plenitude? É limpando todos esses traumas, todas essas histórias do passado, todos aqueles sentimentos profundos que às vezes se tornam meio obsessivos, que ficam voltando. Limpar tudo isso. Porque conforme a gente limpa tudo isso, a nossa plenitude real, a nossa essência real, ela fica cada vez mais presente e mais constante na nossa vida. Porque o que é inato em nós, segundo o yoga? É a alegria, é a paz, é o amor puro, é você sentir assim que a vida está aqui para te nutrir, que você está aqui para nutrir a vida, é você se sentir abraçado por tudo isso. A nossa essência é pura felicidade, é bem-aventurança. E então, alimentar bem o nosso Anamaya Kosha, que é o último corpo que envolve a nossa real essência, que é o Atman. Cuidar bem desse corpo é fazer o quê? É limpar tudo para que o Atman possa realmente
aparecer, brilhar, brilha sua luz. É isso. E como que a gente faz para limpar, né? Essas coisas que estão lá no subconsciente, que às vezes voltam em sonhos. Existem muitas formas de terapia, muitas. Tem pessoas que gostam de falar com psicólogos. Eu não sou muito de falar. Eu sou mais de fechar os olhos e ficar em meditação, em silêncio. Para mim, a meditação é a melhor terapia de todas. Para mim. Cada pessoa vai encontrar a terapia que é melhor. E às vezes a gente vai mudando de uma terapia para outra, uma vai complementando a outra até que a gente consegue um desfecho, sabe? Então vai experimentando. O que importa é movimentar isso, movimentar. Para mim, vou contar a minha experiência, né, que tem muito a ver com o yoga mesmo. Eu fecho os olhos, faço os pranayamas, acalmo a minha mente. E se eu estou sentindo alguma coisa muito desconfortável em alguma parte do corpo, geralmente se reflete, né? Por exemplo, no peito. Eu vou a fundo, tentando entender o que é essa dor, o que é esse incômodo, de onde surgiu. Só lanço a pergunta. E aí a minha mente começa a vir com as respostas, com as histórias, com as imagens, tudo que aconteceu. E aí eu vou entendendo por que eu comecei a sentir aquilo. E assim, se a gente deixa só para nossa mente mecânica processar tudo isso, ela vai ficar num looping, porque a nossa mente é limitada. A mente mecânica, Mana Maya Kosha, é limitada. É um computador que a gente tem que configurar. Se a gente fica só pensando no dia a dia, naquele problema que eu preciso resolver, a gente não sai do lugar. Muito provavelmente não vai sair do lugar. Então, esse estado de meditação é um estado em que a gente se silencia, se coloca como observador, deixa a mente contar a história inteira. Terminou de contar a história, continua em silêncio, continua só ouvindo, tomando cuidado para que a mente mecânica não assuma a situação. Vem um pensamento, não dá continuidade a esse pensamento, não se confunda com a sua mente mecânica, só deixa que o pensamento passe, vem outro, passe. E naturalmente é um processo meio mágico, assim, naturalmente a sensação vai passando, brotam algumas soluções, isso sem você se esforçar para manipular, para refletir, tirar alguma conclusão disso. Naturalmente, os nossos corpos se alinham. Então, quando a gente silencia e cuida da nossa energia, fazendo os nossos pranayamas, quando o corpo físico está relaxado, quando a gente coloca uma situação sátvica, voltando agora ao outro vídeo, uma situação de equilíbrio, corpo físico bem equilibrado, respiração, energia, deixa a mente fluir, tudo isso é condição ideal para que você tenha insights. E o que são insights? São aqueles momentos em que a gente acessa a nossa luz, o nosso Atman, a nossa essência. Então, vendo a luz dessa essência, todos aqueles traumas, aquelas histórias, você olha de outro ângulo. E é essa mudança de ângulo que traz a cura para a situação. Não é assim que o psicólogo faz também? Você conta a história, ele vai e te conta a história, o que ele entendeu da história, olhando também de outros ângulos. E aí você escuta a versão dele olhando de outro ângulo e fala, olha, é verdade, tem esse ponto de vista e muitas vezes resolve ali. Então, é uma experiência bem pessoal. Comigo a cura acontece dessa forma. Às vezes não preciso nem estar em postura de meditação, às vezes eu estou tomando banho e estou só observando a mente, observando os pensamentos passarem. E pessoas mais introvertidas, né, têm bastante facilidade de fazer isso, porque o tempo todo conversam com a própria mente.
mas encontre a sua forma de terapia que funciona para você. Busque, 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 porque tem muitas por aí, muitas bem legais. Arte-terapia, terapia com florais e milhares delas. Cromoterapia, cristaloterapia, musicoterapia. Então, é isso. E tem espaço para doença depois de tudo isso? Não tem, né? Não tem. Se você consegue acessar o seu Atman, a sua luz, de uma forma que ela consiga penetrar em todos os corpos, ou seja, que ela consiga clarear a sua mente, a sua sabedoria, o seu discernimento, que ela consiga clarear a mente mecânica através da sua observação, que consiga te energizar, trazendo alegria, trazendo sentimentos que te nutrem. É uma autonutrição você ter pensamentos positivos. Você se nutre sozinho, não precisa nem inspirar o prana da árvore. Só oxigênio mesmo. E então, passando isso para o corpo energético, se a mente está bem, se os sentimentos estão bons, o corpo energético está brilhante. Se o corpo energético está funcionando perfeitamente, nosso corpo físico é um molde do nosso corpo. Nosso corpo físico é moldado pelo nosso corpo energético. Ele vai ficar bem também. E aí, o que resta? Você cuidar do seu corpo físico comendo o que te faz bem. Então, esse é o segredo. Guarde para sempre, porque isso realmente funciona. Esse é o segredo da saúde, da imunidade. Cuide não só do corpo físico, mas de todos os seus corpos, todos os seus coxas, tá bom? Uma ótima saúde para você de corpo e alma. Namastê!